Piracicaba, jogando espiritualidade para fora, contribuindo na disseminação da verdade. Ô, cara, tudo enroscando, não sabe nem falar, vai ensinar a verdade. Vou ler aqui para vocês Filipenses 2, do 5 em diante. Esse texto da Bíblia contraria ao modo de pensar da grande maioria dos chamados cristãos. O apóstolo Paulo disse assim aos filipenses: mantenham a mesma atitude mental que Cristo Jesus teve. Qual? Olha a disposição de Jesus. Embora ele existisse em forma de Deus, nem mesmo chegou a pensar na ideia de ser igual a Deus. Mas na forma de Deus, ou seja, Jesus tem o mesmo tipo de corpo espiritual que Deus, mas ele não pensa ser como Deus, porque quem pensa ser como Deus e se coloca como Deus foi justamente o opositor maior de Deus, ou seja, Satanás, o diabo. Jesus e o diabo são pessoas completamente diferentes. Mas como assim? Olha a disposição de Jesus no versículo 7, né? Versículo 7. Pelo contrário, diferente do que o diabo fez, ele abriu mão de tudo que tinha, assumiu a forma de escravo. Já o diabo veio conquistar a terra, né? Tomar posse daquilo que não era dele. E ele se tornou humano, coisa que o diabo nunca fez, com exceção de se materializar em corpos carnais nos dias do dilúvio, para coabitar com as mulheres, se você não sabia. Muitos demônios fizeram isso, né? Mais do que isso Jesus fez. Quando veio como homem, ele se humilhou e se tornou obediente a ponto de enfrentar a morte. A maioria dos cristãos não tem essa coragem. Morte numa cruz? Não. Não, os romanos não matavam ninguém em cruz. Morte numa estaca de tortura. Por essa razão, Deus o enalteceu a uma posição. Olha só a diferença. Quem enaltece é sempre maior do que aquele que está numa posição menos favorecida. Então o texto está dizendo, Deus enalteceu a Jesus a uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome. Então, o nome de Jesus, o primogênito da criação, a primeira criação inteligente feita a nível de céu, ele, assim, recebeu outras promoções no curso da história. Sim, o nome de Jesus se tornou maior do que ele era originalmente apenas um ser humano. Como assim? Por exemplo, Jesus se tornou o Pai eterno da humanidade. Mas como? Jesus se tornou o Pai eterno da humanidade porque resgatou aquilo que Adão jogou fora. Eu não pequei no paraíso, você também não pecou no paraíso, mas Adão nos sentenciou à morte e Jesus, o nosso Pai eterno, nos resgatou da condição da morte à base da fé, obviamente. E entendeu? Essa ideia de que Jesus e Deus são o mesmo personagem ou uma suposta terceira pessoa num único ser é definitivamente um ensino do diabo. Se você acredita nisso, procura estudar um pouquinho mais a Bíblia, procura se associar a pessoas que entendem do assunto, pergunta para alguém que sabe, ou seja, para uma testemunha de Jeová, para alguém que não só simpatize com as testemunhas de Jeová, mas para alguém que seja testemunha de Jeová no pleno sentido, e você saberá então a verdade a respeito de Deus e de Jesus. Piracicaba, transbordando em sentido espiritual. Convencido? Eu ouvi você falar. Eu ensinei a Bíblia para Margarida.